Boa tarde, meus queridos alunos. Estamos nós aqui de novo para mais uma aula do 6º ano da matéria de Geografia, tá? Na última aula que a gente teve aula de Geografia, e eu fiz essa mesma pergunta e só, depois de eu mostrar a aula anterior, foi que a pessoa conseguiu lembrar. Quem que lembra do que a gente está falando em Geografia? Quem que lembra? Fala, Isabelle. É o quê? A gente está falando sobre Mesopotâmia. Não, isso é história. Isso aí foi ontem. E aí, Maria Eduarda? Lucas? Vini, sabe que não. Cara, rapaziada, nós estamos falando de bioma. Lembra do bioma amazônico, do bioma do Cerrado? O último que a gente viu foi do Cerrado, né? Que tem aquelas arvorinhas tortas e tal. Hoje, em especial, rapaziada, nós vamos falar de um bioma que a gente conhece muito, mas a gente tem muito preconceito a respeito desse bioma. É o bioma da Caatinga. Calma aí, deixa eu abrir a minha câmera aqui para dar tchau para vocês e para mostrar que eu não sou um robô. Agora que todo mundo me viu, então vamos lá. Rapaziada, daí o negócio é o seguinte, eu tenho aqui alguns slides e eu peguei justamente esses slides porque eles têm bastante fotos do que eu quero mostrar para vocês e localizar para vocês aonde que é a tal da Caatinga. Isabelle, lembrou agora que a gente estava falando de bioma? Lembrou, Isabelle? Lembrei. Ah, bom. Eu quero falar agora com o Felipe, que ele está com o avatar da mãe dele, que é a Núbia. É Felipe seu nome, né? É. Felipe, fala comigo. Abre seu fone para você falar comigo. Felipe, você tem noção do que é um bioma? Bioma. Eu estou perguntando para você, não é para tirar onda, não, sabe? Porque você está chegando agora, então se faz necessário falar para você o que é esse negócio, esse tal de bioma. Você sabe o que é bioma? Não. Bioma é uma determinada região, tá, que apresenta as mesmas características nas plantas e nos tipos de animais que vivem naquela região. Só que se nascer determinadas plantas numa determinada região, isso vai depender do clima e vai depender do tipo de solo, se é montanhoso, se é uma depressão. Então, quando a gente tem esse conjunto de coisas numa região, a gente tem a formação do solo, a gente tem o tipo de vegetação, a gente tem o tipo de flora, a gente tem um determinado tipo de clima, a gente está falando de um bioma. Sabe quando a gente fala assim, bioma floresta amazônica? Não tem algumas características que são próprias da floresta amazônica? Então, essa região ocupa o bioma amazônico. São florestas de árvores latifoliadas, ou seja, com a folha grande, árvores altas, muita água, uma hidrografia muito farta, muitos rios. A temperatura também ela é muito alta por causa da evaporação das plantas, né, das árvores, né? Então chove-se muito e uma temperatura alta. Participa de um clima tropical. Olha só, essas características vão criar um bioma. A gente vive hoje numa transição, onde nós vivemos aqui em Campinas, é uma transição, tá, da Mata Atlântica para o Cerrado. Só que a Mata Atlântica já derrubaram tudo e o Cerrado estão acabando com o Cerrado. Então a gente mora, não é nem no Cerrado e nem na Mata Atlântica, a gente mora numa área que já foi bem sacrificada, já foi bem devastada, mas a gente ainda consegue observar algumas coisas que sobraram do bioma Cerrado e do bioma Mata Atlântica, que é onde a gente vive, tá? Que são essas árvores tortas, o clima continua o mesmo, a vegetação, sabe, apesar de ter bem pouca, tem uma vegetação que é característica dessa região, né? Que nem, acho que foi o Lucas que falou da jabuticabeira da casa dele, né? A jabuticabeira jamais seria possível ela nascer
por exemplo, numa região onde o clima ou o solo não favorecesse. Então, a jabuticabeira é própria do clima do cerrado, né? Daqui da onde a gente vive. Daí, hoje a gente vai falar de característica de um outro bioma. São 6 biomas, né? E a gente vai falar do bioma da Caatinga. A Caatinga fica no nordeste do Brasil, tá bom? Felipe, pode fechar o seu fone aí, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma apresentação de um slide que eu achei. Cara, que belezinha de slide, gente. Vocês vão ficar sabendo, assim, vai ter como compartilhar com vocês. Todo mundo está conseguindo ver essa telinha aí? Vamos lá. Responde. Sim. Beleza. Sim. Obrigado. Então, agora vamos lá. Ó, eu tenho aqui esse slide aqui e eu vou apresentá-lo para vocês. Ó, é da Caatinga, tá? Conhecendo um pouco da Caatinga. Para início de conversa, né, a gente vai dar uma definição. A Caatinga é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa mata branca. Por que mata branca? Porque toda aquela vegetação que a gente consegue achar na Caatinga, quando falta a chuva, gente, ela seca tudo. É como se fosse uma floresta ressecada, sabe? Quando cai todas as folhas das árvores, aquele clima é quente, aquele chão é árido, né? Então fica como se fosse uma floresta branca. Então, até o nome que está escrito, né, que é Caatinga, significa mata branca, né? E esse bioma, essa mata de Caatinga, é um bioma que você não encontra em outros países, não. Você encontra, por exemplo, climas mais áridos, né? Que nem o deserto do Saara, o deserto do Arizona, o deserto do Atacama. Agora, a Caatinga, não. A Caatinga, ela tem uma característica de que ela seca tudo, parece que acabou todas as árvores do local, daí dá uma chuvinha, gente, fica tudo verde. Tudo verde, os animais saem para fora, sabe, da toca. É uma coisa incrível. Nós vamos ver isso daí, tá? De característica já tá bom, já. Vamos passar para o outro. Olha mais ou menos aonde que fica o bioma da Caatinga, gente. Tá vendo o mapa do Brasil aí? A parte nordeste do Brasil aí? Todo mundo tá vendo? Conseguiram ver? Sim. Então, ó, é mais ou menos nessa região ali, ó. Essa aí é uma imagem do satélite, ó. Ó, no mapa que está desenhado, tem a região nordeste, né? Pode ver que a Caatinga, ela toma quase toda a região nordeste, inclusive o norte de Minas Gerais, tá? O norte de Minas Gerais também faz parte, né? O norte de Minas Gerais também tem uma parte lá que é da Caatinga, tá? Essa região chove muito pouco, gente. Vamos lá, vamos passar. Olha mais ou menos aonde que fica no Brasil, ó. Tá vendo lá em cima, ó? A amarelinha é a região nordeste e o verdinho é tudo onde é a Caatinga, ó. Esse daqui, ó, esse último estado onde está o meu cursor é Minas Gerais, ó. Pode ver que aqui, ó, em cima pega a Caatinga, né? Então significa o quê? Que o norte de Minas Gerais também tem um pedacinho da Caatinga, tá? Vamos lá. Voltando. Aqui, nesses lugares aqui, ó, a gente tem o que a gente pode chamar de ecorregiões da Caatinga. São áreas que já são, digamos assim, mapeadas, a gente sabe como funciona, o que tem lá, que a Caatinga não é uma coisa só. Tem regiões que ela vai mudando as características, né? São regiões mais altas, são regiões mais baixas. É uma região onde, por exemplo, onde passa um rio, mesmo que não é um rio perene, que é um rio que tem água o ano inteiro, mas é aquele rio que, quando tem época da chuva, ele também e tudo mais. Então, a mata que tem ali vai ser um ecossistema diferenciado. Então, cada corzinha aqui no mapa, ó, também é uma divisão da Caatinga, tá? Mas vamos lá. Olha só
algumas coisas características da caatinga. Ó. Olha a primeira foto, gente. Olha essa primeira foto, como que é a caatinga quando não chove, ó. Tudo seca, tá vendo tudo branco? Hã? Imagina, pegar fogo aí, isso aí não sobra nada. Exatamente, aconteceu isso esse ano. Dá uma Tá igual olhada. no Pantanal. Exatamente, ó. Dá uma olhada aqui, ó, no cacto aqui, ó. O cacto também é uma planta. Sabe o que que é a folha do cacto? Qual que é a folha do cacto? São os espinhos. Os espinhos é que são as folhas do cacto. E o cacto é uma planta que ele faz a chamada fotossíntese, né? Que é aquele negócio, né? Tira o carbono do ar e transforma em oxigênio e libera, né? O oxigênio é a fotossíntese. Mas como que ele faz fotossíntese se não tem folha, professor? Tem folha. A folha dele são os espinhos. Só que se você notar, ele é verde. Ele é verde porque é o corpo dele que consegue realizar a fotossíntese. Então a gente tem aqui ó, uma vegetação bem característica da caatinga. Ó. Olha lá. Tá vendo que o relevo, né, a forma como o chão, né, o solo é lá também é bem diversificado. Ó. Você tem os paredões de rocha, você tem uma coisa que é mais montanhosa, você tem aquele plano tudo reto também, ó, que parece mais um deserto, né? Você tem uns locais de mata um pouco mais fechada, que é essa foto daqui, ó. Entendeu? Então, a caatinga não é tudo seco, não, como muita gente imagina, hein? Isso é puro preconceito. Quando chove um pouquinho, ó, fica tudo verde. Olha o que está falando da biodiversidade, olha só. Biodiversidade é o tipo de vida, gente, que existe num lugar, né? Ó, o bioma abriga 932 espécies de plantas, 178 espécies de mamíferos, 591 aves diferentes, 177 répteis. Ô, gente, 177 tipos de cobra, de lagarto. Ó, 79 espécies de anfíbios. Ô, gente, quando a gente fala em anfíbio, nós estamos falando em quê? Em sapo? Está falando em peixe? Exatamente. Pior que de sapo. Só que não. Exato. Não, daí você está confundindo com girino. Eu tô brincando. Que o anfíbio é aquele um que vive na água, né? E daí a gente fala o seguinte, o sapo é um anfíbio? Também é um anfíbio. Mas, professor, como que vive sapo lá naquele local? Gente, lá na Caatinga a gente tem animais que na época da seca, eles cavam no leito do rio, né, mesmo secando, e entram debaixo da terra e inverna, que nem urso. Daí quando chove, esses bichinhos saem de dentro da terra, cara. O sapo, por exemplo, tem um sapo lá que chama sapo cururu. Esse sapo cururu, a pele dele é tudo enrugada, justamente porque ela se adaptou ao clima. Olha lá, 241 tipos de peixes, né? Ó, é muita coisa. Então, quando a gente fala assim, lá na Caatinga é só tudo seca, não é, não. Besteira, é besteira pensar assim. Olha lá, a Caatinga é o bioma menos estudado, portanto, o estudo das espécies ainda é precário e incompleto. Baixas densidades de indivíduos e poucas espécies endêmicas. Ou seja, porque lá naquela região não tem muito. Por ter pouco, o pessoal acha que não tem nada. Tem pouco, mas não quer dizer que não tem nada. Muitas espécies da Caatinga estão vulneráveis e algumas correm riscos de sumir, entrar em extinção. A proteção da fauna, quer dizer, dos animais, está diretamente ligada à proteção do ambiente, porque tem alguns animais que só conseguem sobreviver naquela região, entendeu? As principais ameaças da fauna são o que é? O que prejudica, né, a criação desses animais? Ó, o tráfico de espécies e a devastação do que? Do ambiente. Daí eles não conseguem reproduzir. Ó, por isso que se conhece tão pouco. Vamos falar um pouquinho da fauna, né, dos bichos que tem lá, que a gente pode até ter ouvido falar. Ó, tem arara azul grande, arara azul de liar, a gente tem ararinha azul, a Maria do Nordeste, a gralha cancã, a periquito da Caatinga, asa branca.
Quem daqui já ouviu falar desse nome? Eu quero que vocês agora falem comigo aí, seja no chat, seja aqui falando, pelo amor de Deus. Eu não ouvi falar, não. Eu Ninguém nunca ouvi, não. Mas também nunca ouvi falar. Também nunca ouvi falar gato do mato. Gente. Vocês Eu também não. Ninguém nunca ouviu Já falar. sei, é uma pomba. Aí, molecote. O quê? É isso? É uma pomba meio vermelhinha, só que a ponta da asa dela é branca. Nossa, eu chutei. As pontinhas da asa dela é branca. Você sabe por que eu perguntei se alguém já ouviu falar de asa branca? Não. Tem uma música que ela é muito representativa do Nordeste, né? Tem um cara, um nordestino, né? Que ele cantava uma música, sanfoneiro, né? Que ele cantava essa música. Professor, qual é esse gato do mato? Nunca Assim, ó. mais gato, não. Vou cantar a musiquinha, vamos ver se você lembra dessa música aí, ó. Quando olhei a asa branca na poeira. Meu pai escutava essa música. Eu perguntei. Meu pai escuta essa música. Ai, Deus do céu. Eu já escutei já. Essa música é um hino nordestino e é uma coisa assim para exaltar um animal da fauna de lá, que é a pomba asa branca, né? Então, essa música aí, se você parar para ver, por exemplo, assim, ela conta a história da pomba, né? Aparecendo, né? Quando olhei a asa branca, né? Na poeira de Professor, São o que é isso aqui? Cascavel de 4 ventos? Calma Tem lá. 4 nariz? Calma lá, vamos ver. 4 pulmões? Olha lá, perereca de capacete, cascavel de 4 ventas. Não, é o nome que se dá, né? É uma cascavel, é uma cobra, né? É um réptil, né? O lagarto verde, o veado catingueiro, né? Então, são todas espécies que hoje a gente não encontra em abundância nessa região. Mas todos esses animais são próprios dessa região. Olha só a foto de alguns deles aqui. Se você olha lá a oncinha, tá vendo? É um tipo de onça que a gente pode falar que isso aí é o gato do mato, que eles chamam, né? A famosa jaguatirica. Lá tem a onça pintada, tem olha só, tá vendo essa pombinha que tem no meio aí? Essa pomba é a asa branca. Nota a asa dela para você ver. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Se notar, a asa dela tem uns detalhes em branco. Vamos andar. Aqui é da flora, que a gente vai falar das plantas, ó. A vegetação é adaptada ao clima árido e bastante diversificado com a predominância, né, com predominância de cactáceas, né? O que é cactáceas? O que é um cacto, gente? Não é aquela planta que guarda água dentro? A gente já viu isso aí, né? Uma planta com espinhos. Não necessariamente só por causa do espinho, né, Lucas? Mas a cactácea, ela tem essa característica de armazenar água, né? Ela conseguir se adaptar e armazenar água. Daí, ó, as caducifólias, que perdem as folhas em determinada época do ano. Olha só uma característica da plantação das árvores, né? Da fauna, né? Da flora que existe, né? Lá nessa região, ó. Quando dá a época da seca, as árvores perdem as folhas, para quê? Para elas conseguirem sobreviver, para elas conseguirem, digamos assim, economizar energia. Então, elas se desfazem das folhas e elas se retraem, né? Então, por elas se retraírem para segurar a água, os galhos das árvores, né, da vegetação dessa região, é mais torto ainda do que da região daqui da onde a gente vive, que é o Cerrado, né? Se aqui já é quente, imagina lá. Então, tem algumas características que são próprias, né, desse bioma, né? Olha lá, o bioma contém as chamadas ilhas de umidade, ou brejos, que abrigam uma exuberância de vida. Ou seja, apesar de tudo ser aquela secura, aquele negócio agreste, a gente encontra regiões lá que são verdes, sabe? Tem água, tem um mínimo de água, mas tem, tá? Bom, o homem aqui fala que o homem já alterou 80%, né,
da cobertura vegetal dessa região, né? Que já acabou quase com tudo. Olha só, a espécie de flora, ó. Tá vendo essa árvore, gente, ó? Na época da chuva ela tá toda verde e depois ela perde todas as folhas. Só que quando chove, na época da chuva, volta tudo de novo, gente. Volta tudo de novo as folhas. Elas têm essa característica, né? Muita gente olha assim a caatinga seca, fala: nossa, acabou aqui, nunca mais vai ter verde aqui. Nossa, a primeira chuvinha que dá, tudo fica verde. Olha lá, então a gente tem aqui, ó, algumas espécies de flora, de plantas, né, de árvores que existem lá, né? Aroeira do campo, umbuzeiro, juazeiro, ó, tem até uma cidade que chama Juazeiro do Norte, né? Então, por quê? Justamente porque em homenagem a uma árvore de lá, ó. Então, ó, mandacaru, né, ó, mandacaru também, o xique-xique, que é também um tipo de cacto, né? Palmeira branca, carnaúba. Bom, tem vários tipos de árvores lá, tá? Isso aí para demonstrar para vocês. Dá uma olhada nas espécies de árvores que existem nesse local, gente. Olha essa primeira paineira. Quem daqui já viu uma paineira, gente? Quem daqui já viu uma paineira? Eu nunca vi. É uma árvore que ela é bem robusta, ela é bem grande, ela é grossa, sabe? O tronco dela é grande. E ela é cheia de espinho. Ela tem muito espinho. Só que quando chega uma determinada época do ano, ela solta tipo de um... sabe aquele algodão que tem dentro do travesseiro? Cai de toda a árvore. A árvore, ela solta tudo aquilo dali no chão. Né? Ela tem essa característica. Quando eu falei disso aí, vocês lembraram o que é essa paineira ou não? Não. Que dá a gente ver. Não é difícil achar. Não é difícil achar, não. Quase toda escola tem. Eu acho que lá no Newton, por exemplo, deve ter. Entendeu? Que é uma espécie que dá para ser criada aqui no Cerrado, tá? E ela... Então, se a gente tivesse na escola, nós ia dar uma volta no jardim da escola para ver essas plantas lá. Olha o ipê amarelo. Aqui na minha rua, professor, aqui na minha rua tem 2 ipê rosa. Então, que não é dessa região, né? Provavelmente veio de outro lugar para cá, né? Ela, digamos assim, é mais característica do cerrado, cerradão mesmo, lá no meio do cerrado, mas pode ter algumas espécies que se adaptaram muito bem aqui, tá? Eu também já morei numa casa que tinha um ipê amarelo. Olha o mandacaru. Tá vendo o mandacaru? Ele é de uma forma, e aqui embaixo a gente tem um outro tipo de cactus, né? Que é o xique-xique. Olha lá. Tá vendo o xique-xique? Ele dá no chão e o mandacaru dá que nem um outro tipo de cactus. Parece aquele de desenho animado. Tá? E o juazeiro, ó. O juazeiro é esse tipo de planta aqui, ó. É bem, sabe, ele é cheia de folha. Só que quando dá a época da seca, cai tudo. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui, gente, é a mesma região, ó. É um maciço, né, de rocha que tem no meio da caatinga. E ele está envolto, por exemplo, ó. Tem 2 momentos dele aqui, ó. Um durante a seca e um na época mais úmida do ano, ó. Então você vê que a cobertura vegetal, nesse local aqui, teve uma hora que ela estava toda seca e teve uma hora que ela estava toda verde. Quem chegar aqui nessa época que ela está verde, jamais imagina que ela fica toda branca. Né? A seca, ó, é um fenômeno climático causado pela insuficiência de chuva numa determinada região, ou por um longo período também. Então, as causas da seca no Nordeste são naturais, porém as atividades humanas podem agravar e prolongar os efeitos da seca, ou seja, emissão de gases, né? A derrubada da floresta que existe lá, apesar de ser pouco, mas a derrubada também vai interferir no quê? Na seca, no clima, vai interferir na transpiração, né, da terra, né? Das árvores, da água que existe no local. E isso pode trazer mais seca. Então, preservar o ecossistema, preservar o bioma é a melhor saída, tá?
Mas mesmo se preservar tudo lá, vai ter uma época do ano que vai chover pouquinho, bem pouco, e outra época do ano que vai ser total secura. Isso aí já é própria daquela região, tá bom? Vamos lá, andou. Olha só o que, que acontece na época da seca, gente. Quem já viu uma imagem dessa? Olha os Eu animais. já, em filme de faroeste. De bichos que eu não sei o que é. Ó, vou fazer uma pergunta para você, Lucas. Vaca. Lucas, vou fazer uma pergunta para você e quem souber pode responder, hein? Manda. Fala para mim, ó. Esse esqueleto que tá aí é um esqueleto de uma vaca, tá bom? Sorteio. É do gado, né? De gado. Agora eu vou perguntar para você, por que que lá a gente tem a jaguatirica que vive, a gente tem o tamanduá, a gente tem o tatu, que tem seca e não morre, e por que que a gente tem a vaca que vai lá e tem seca e ela morre? Por quê? Porque a vaca, ela é do terráqueo, eu esqueci o nome que fala, e os outros bichos, eles são de um outro lugar que eles podem ficar aqui, mas a vaca não se adapta lá. Falou tudo, hein, comadre? Falou tudo. É isso parabéns. mesmo, eu ia dizer tudo. Eu ia falar tudo isso. Então, guarda para a próxima pergunta, então, Lucas. Ó, deixa eu explicar. Eu não sabia, não. Eu ia ficar quieto aqui. Deixa eu explicar o que ela falou. Gente, é aquele lance do ecossistema. Esses animais vivem ali porque a jaguatirica, por exemplo, né, a onça pintada ou qualquer outro tipo de animal, ele já tem a presa dele lá para ele sobreviver. O corpo dele já é adaptado àquele tipo de clima, né? E a vaca, gente, a vaca não é daqui, não é nem do Brasil, a vaca não é, a vaca deve ter vindo do Oriente Médio, veio da Europa para o Brasil, quando descobriram o Brasil. Aqui a vaca não é um animal que veio daqui do Brasil, não é própria do Brasil. Daí o que que acontece? Ela, se a gente tivesse a vaca aqui durante alguns milhões de anos, quem sabe ela se adaptaria. Mas como o corpo dela não é adaptado, então ela pede o quê? Que o ser humano que crie condições para ela conseguir sobreviver. Então o ser humano tem que prover água para ela, tem que prover a alimentação para ela não sabe caçar. Então o que acontece? Professor, eu acho que eu sei como responder. Ela não é acostumada com esse tipo de habitat? Exatamente, não é o ecossistema dela, entendeu? Só que o animal que já está adaptado àquele ecossistema, ele vive ali de boa, entendeu? Olha, quem não é adaptado morre. Igual o camelo, ele consegue ficar quase um ano sem beber água. Então, agora vai um cachorro viver num lugar desse. Não dá certo. Tem gente que quer, por exemplo, trazer aqui para o Brasil, tem em casa ou qualquer coisa assim, aqueles cachorros que tem muito pelo. Tipo que nem um husky siberiano, por exemplo. Sibéria... Pode. Ó, a Sibéria, gente, é uma região do mundo onde 9 meses do ano é coberta de gelo. Fica bem próximo do Polo Norte. Lá que tem esse husky siberiano que ele puxa trenó. Só que tem gente que traz esse tipo de cachorro que quer criar... É a mesma coisa que é lobo. E quer criar... Não, Lucas, veja só, eles querem criar num país que o clima é tropical. Imagina um cachorro onde o corpo dele é adaptado para o frio, viver num país que é tropical. Coitado do cachorro, quase morre de calor. De calor. Nossa Senhora. Você entendeu? A mesma Morre em 5 dias. Que nem aqueles peixes que você ganha acertando as argolas nas garrafas. Morre em 5 dias e pronto. É a mesma coisa aqueles gatos, né, que são totalmente sem pelo, que são adaptados a um clima mais quente, você levar eles para um lugar muito frio. E lá para Washington. Vamos ver outro slide. Aqui é o quadro social da Caatinga, vamos lá. Atividade econômica, desertificação. Olha só. Quando se tira toda a vegetação desse local, olha só como que fica. Fica parecendo um deserto, ó. Causas da desertificação. Aquecimento global, que a gente já falou, o desmatamento, o manejo errado do solo. O que é o manejo errado? Vamos dizer que o cara vai ali e planta mandioca.
Ele planta mandioca durante 20 anos. O solo onde ele plantou mandioca durante 20 anos vai ficar pobre. Daí o que ele faz? Ele não recupera o solo, ele vai para outro lugar e planta mandioca durante 20 anos de novo. Ele vai degradando o solo, né? Então ele não faz um manejo correto do solo, né? Então você tem que plantar, descansar, variar a cultura, fertilizar, senão o solo vai embora. E práticas inadequadas de irrigação e mineração, né? Vai lá e desvia rio e torna uma região seca, ou então vai ali, começa por exemplo, tirar a terra, né, assorear o rio, né, tirar a areia da beirada do rio, isso aí também faz o rio morrer, e faz o quê? Acontece uma desertificação. Consequências dessa desertificação, quais são? Ó? Eliminação da cobertura vegetal, quer dizer, não vai nascer mais plantas ali, redução da biodiversidade, os animais também vão morrer, salinização e alcalinização do solo, ou seja, quando você cava um poço aí nessa região, essa água, ela vai estar tão infiltrada na terra que ela vai ficar o quê? Salobra, salgada. Porque o solo nosso, gente, não é nada mais do que mineral. E o sal é mineral. Então, por isso que a água nesse lugar, se não tiver um manejo certo, ficar durante muito tempo sem água, a água ela acaba se tornando salobra, tá? Redução intensificação do processo erosivo, ou seja, começa a abrir crateras, né? Começa a fazer aqueles vossoroca, que a gente viu aqueles buracão que tem na rua quando chove, né? A água leva toda a terra. A redução da disponibilidade da quantidade de recursos hídricos, ou seja, redução do número de rios, diminuição e produtividade do solo, quer dizer, o solo acaba porque não tem chuva, e quando tem chuva pega e lava todos os nutrientes da terra. Redução das terras agricultáveis, quer dizer, vai diminuir a quantidade de terra para plantar. Redução da produção agrícola e desenvolvimento de fluxos migratórios, ou seja, todo mundo que mora nesse local vai acabar indo embora. Esse que é o grande problema da desertificação. Aqui, ó, transposição do Rio São Francisco. Quem que já ouviu falar disso? Quem que já ouviu falar disso? Eu nunca ouvi, professor. Lá no Nordeste, gente, a gente tem um rio muito grande que a gente já viu quando a gente estudou hidrografia. É a chamada Bacia do São Francisco. É um rio, é o maior rio, o segundo maior rio do Brasil, acho que é. Primeiro é o Amazonas, depois o São Francisco. E esse São Francisco, eles estão canalizando o Rio São Francisco para levar água para algumas regiões, entendeu? Aonde não chega água. Professor, Eu você fez essa pergunta lá na recuperação? Eu fiz também, então, porque a gente chegou a estudar, né? Porque a gente chegou a estudar. Vamos lá. Olha aqui. Aqui mostra um pouco da bacia do São Francisco. Tá vendo aqui, ó? Aqui onde está aqui azul, ó, embaixo. Fecha aí, multa aí que tá saindo o cachorro latindo aqui, o irmãozinho chorando, tá tudo aqui. Olha lá, ameaças e soluções, né? Tem algumas soluções que já são colocadas. A grande ameaça é incêndio, ó, lá em cima. Desmatamento, queimada, né? E a solução, o que que é? Projeto de irrigação, diversificar a plantação, ou seja, preservar o bioma. Essa é a solução, não tem outra coisa a ser feita. Nordeste como potencial energético, unidade de conservação. Aqui, vamos falar de algumas áreas que são preservadas da Caatinga agora. Daí nós vamos parar aqui e conversar um pouco. Parque Nacional da Serra das Confusões. Olha só o que que tem lá. Localizado na região sudeste do estado do Piauí, é uma área de preservação permanente, quer dizer, ninguém pode ir lá e ficar mexendo, destruir, tá? Possui a maior área de caatinga preservada, sendo um dos maiores parques do Brasil. Nele existem importantes sítios arqueológicos. Você está vendo aquela imagem que tem ali no cantinho, que são os desenhos? Isso daí, gente, foi achado nessa região nordeste, lá no meio da Caatinga, em antigas cavernas que existiam lá. Isso significa o quê? Que essa região que hoje é seca, árida, que o clima é de um jeito, teve uma época na história que ela foi diferente, onde tinham vários tipos de animais e os seres que viviam ali
caçavam esses animais. Entendeu a importância de se preservar esse local? Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? A gente já lembra que a gente já viu isso aqui nos livros de história, ó? Aquele desenho dos animais ali. Se o povo que vivia nessa época, se eles desenharam animais ali, significa que esse tipo de animal existia naquela região. Vocês estão me entendendo? Olha só. Sim. Tem uma outra foto ali que é a pedra furada. Ó. Tá vendo uma rocha com furo no meio? Gente, isso aí é provocado pelo vento. Acreditem se quiser, pelo vento. E leva milhões de anos para acontecer. Olha essa outra foto com as formações rochosas ali, ó. Significa o quê? Que ali naquela região teve vulcanismo, ó, se formou rochas, teve rochas que se afloraram da Terra, isso tudo na época da formação do planeta. A gente tem aqui, ó, várias formações rochosas diferentes do local, ó. Estação ecológica Raso da Catarina, ó, que é na Bahia. O objetivo é proteger o ecossistema e permitir o desenvolvimento de pesquisas científicas da fauna, dos animais e das plantas que existem lá, né? É habitat de espécies em extinção, como a arara azul, né, de Lear. A Rosa da Catarina é uma ecorregião localizada na parte centro-leste do bioma Caatinga, tá? Então, isso aqui é tudo do bioma da Caatinga. E aí a gente encerra essa demonstração que eu queria passar para vocês verem, digamos assim, essa diversidade. Vocês viram de toda essa diversidade que eu falei para vocês que existe na Caatinga? Agora eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo vai estar mostrando, a pessoa lá vai estar falando com mais detalhe, né? E mostrando imagens a respeito desse bioma Caatinga. Então, a grande intenção dessa aula hoje é sempre que você ouvir falar desse nome Caatinga, você associar ao clima que existe, ao tipo de vegetação que existe lá, ao tipo de clima que existe lá, né? Qual tipo de animal. Na Caatinga tem elefante? Não. Não, né, gente? Sabe a coisa mais absurda que eu já ouvi esse ano aqui? Esse ano, o nosso ministro do Meio Ambiente, que teoricamente tem que ser uma pessoa que conhece de fauna e flora e conhece de ambiente, preservação, deu uma declaração querendo dizer assim que o mico-leão dourado é um animal da floresta amazônica. Não é, gente, isso aí é da Mata Atlântica. É a mesma coisa que você falar, né, que sei lá, o de jacaré é da região da Caatinga. Eu falo, não tem como, cara, não tem como o jacaré viver na Caatinga. É a mesma coisa o mico-leão dourado querer viver na floresta amazônica. Então, para a gente não cometer esses graves erros, prestem bastante atenção no tipo, né, no tipo de flora e de fauna que é de determinado bioma, tá bom? Então agora eu vou soltar para vocês um vídeo, tá? Que é do professor Ângelo. E esse professor Ângelo, ele não é professor de geografia. Ele é professor de uma matéria que se chama biologia. Alguém daqui já ouviu falar desse nome, biologia? Sim, eu. Eu também. Biologia é uma ciência que estuda a vida, seja ela animal, vegetal, né? É a ciência que estuda a vida, a biologia. Bio é vida, gia é o estudo, né? Biologia é o estudo da vida. Isso aí você vai aprender quando você estiver lá no ensino médio. Só que a biologia, a ciência, são ciências que ajudam a geografia, assim como a geografia ajuda essas outras ciências. Então, dentre todas as possibilidades que eu tive de falar a respeito da Caatinga, eu vi na aula desse professor coisa muito interessante que eu queria partilhar com vocês, tá bom? Apesar de ser uma aula, assim,
para um nível médio, né? Mas o que é importante para mim que vocês comecem a notar o visual, né? O audiovisual que ele apresenta para vocês, né? Que ele vai falando e vai mostrando imagens. E eu não tenho todo esse recurso para estar mostrando imagens para vocês. Então, me aproveito da aula que ele fez, mostrando o bioma da Caatinga para vocês verem um pouquinho mais, tá bom? Então, eu quero que vocês acompanhem agora. Ó, são 10 minutinhos, essa aula do professor Ângelo, tá bom? Veja só. Pode soltar? Vou soltar então para todo mundo ver. Vou mutar o meu microfone, tá? Olá, eu sou o Ângelo, professor de Biologia. E eu estou aqui hoje no estúdio da TV Passionista para mais um episódio da nossa série Biomas do Brasil. Hoje eu vou falar com vocês sobre o bioma da Caatinga. Pois é, a Caatinga, ela é uma formação vegetal que se localiza no nordeste do Brasil, um pouco também no norte do estado de Minas Gerais, sul de Piauí e Maranhão. Esse tipo de bioma é muito interessante e muito rico se nós compararmos com outras áreas do Brasil e com outros lugares do mundo. Na verdade, se nós compararmos com outros lugares do mundo, nós vamos perceber que a Caatinga é um bioma único e que, infelizmente, está em processo de desertificação. Mas, enquanto ela existe, tem uma riqueza faunística incrível. Olha, você não pode relacionar a Caatinga apenas com uma região seca e pobre. Não é nada disso. Pelo contrário, existe uma vegetação bastante interessante porque é adaptada à região que tem um ciclo de chuva bastante sofrível, né? Grandes períodos de estiagem que fazem com que o solo se torne bastante seco. E por conta disso, os vegetais eles têm grande habilidade em conseguir absorver a água, bem como de reservar a água em seus corpos, né? Então nós podemos observar, por exemplo, algumas plantas que têm folhas bastante carnosas, tá? Então essas folhas elas são reservatórios de água. Então caules transformados em reservatórios, raízes transformados em reservatórios, tá? E também nós podemos encontrar algumas folhas transformadas em espinhos, tá? Olha, se você comparar a vegetação do sertão na região da Caatinga, você comparar com o Cerrado, que foi o nosso tema da última aula, nós vamos perceber o seguinte: não muda algumas coisas permanecem da mesma forma, mas a acentuação da seca do período de estiagem obriga um vegetal mais resistente naquele lugar. Por exemplo, os arbustos. Você já deve ter ouvido falar em juazeiro, um arbusto daquela região, tá? Aroeira, um arbusto daquela região. Árvores de pequeno porte, galhos retorcidos. Você já ouviu essa história antes, não foi? Pois é, raízes profundas. Isso a gente já sabe, é típico de lugar que tem pouca água. Porém, existe também bromélias. Por falar em bromélias, você deve estar pensando, mas bromélia não está lá na região úmida da floresta, né? Por exemplo, da Mata Atlântica? O problema é que, com a falta de água em grandes períodos, é natural que as folhas sejam carnudas, como é o caso das bromélias, para poder guardar uma quantidade substancial de nutrientes com água, né? Então é um importante reservatório também. Você também, obviamente, já ouviu falar de cacto, né? Que na região do Nordeste nós temos outros nomes, por exemplo, o xique-xique, tá? O mandacaru. Então, são vegetais que transformaram as suas folhas em espinhos.
as folhas elas enrolaram-se em torno do próprio eixo e formaram os espinhos. Então você observa o caule da planta e o caule é verde, porque a clorofila está no caule, onde se realiza a fotossíntese. E a folha diminuiu a área, tornando-se espinhosa. Ela se protege contra animais que são vorazes quando precisam de água e também evitam a transpiração. E a folha que não é espinho, que é a do arbusto, por exemplo, ela não precisa necessariamente fazer um espinho, mas ela pode ser pequena. Ao diminuir a área, ela também evita a perda de água por transpiração. Portanto, esta é uma característica regional, né, desta formação vegetal. Você deve ter visto também em algumas imagens na internet, em revistas e até na televisão, daqueles homens montando a cavalo e andando na caatinga com aquelas roupas que eles chamam de gibão de couro, né? Com aquele chapéu de couro também. É uma forma de andar, né, sobre o cavalo naquelas áreas de vegetação seca e espinhosa sem machucar o próprio corpo. Então é uma região que merece uma certa habilidade. Alguns animais característicos daquela região, por exemplo, o veado catingueiro, né? O preá também é daquela região. Você também pode encontrar o sapo cururu. Poxa, mas o sapo cururu, sapo não gosta de lugar úmido? Sim, gosta, mas esse sapo ele tem uma característica um pouco diferente na superfície do seu corpo que ajuda a retenção de líquidos em períodos de maior estiagem. E também não é à torta e à direita que você vai encontrar um anfíbio por lá. Lagartos você encontra bastante, né? Cobras, etc. Animais que estão acostumados a viver em ambientes extremamente secos, tá? A asa branca, quem não ouviu falar da asa branca, né? Você lembra de Luiz Gonzaga, que praticamente a música se tornou uma espécie de hino daquela região. Pois é uma ave característica daquela região, né? Você pode observar também que existe um processo de desertificação naquele lugar. Infelizmente, esse é o lado ruim da história. Afinal de contas, a Caatinga ela também está sofrendo com desmatamento. E esse desmatamento ele está bastante severo, né? Nos últimos tempos, a Caatinga tem sofrido um desmatamento por volta de 46% de sua área de vegetação natural. E é uma região muito rica em algumas espécies de animais e plantas, e é uma judiação que ela tenha sido vítima de desmatamento por conta da agricultura. Você pode observar também que na região próxima ao litoral, por aí, você encontra também um solo bastante arenoso, que inclusive no passado foi muito importante para a lavoura de cana-de-açúcar, que gosta muito desse tipo de solo. Lembrando que é um solo bastante permeável, a água fica pouco tempo lá e já vai logo para a parte mais profunda do solo. Por isso que os vegetais precisam ter uma adaptação com grandes raízes para buscar aquela plantação. Por falar em raiz, você já deve ter ouvido falar em mandioca, mas talvez nem tanto falar em macaxeira. Então macaxeira é o nome que se dá à mandioca naquela região. Uma raiz também bastante robusta que serve para acumular nutrientes e é resistente para aquelas regiões
que tem bastante carência de chuva por longos períodos. Mas é isso aí, gente. O bioma da Caatinga é muito interessante e não é tudo seco, não. Existem paisagens muito interessantes e se você prestar atenção em algumas notícias que aparecem em jornais, telejornais, em que aparecem também algumas histórias, até mesmo romances, etc., existem algumas situações interessantes de lugares que têm uma vegetação bastante rica e verde. Por que não? Essa é uma característica bem interessante dessa região. Então hoje eu falei com vocês sobre a Caatinga. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto numa outra ocasião para mais um bioma do Brasil. Um forte abraço para todos e até a próxima. E aí, rapaziada, voltei. Acabou, tchau. Então, agora, hoje, por exemplo, a gente conseguiu visualizar, né, e ver, entender um pouquinho mais a respeito do bioma da Caatinga. Você viu o que o professor falou, o professor Ângelo? Ele falou assim, que lá na Caatinga tem muito do que tem aqui no nosso bioma, que é o bioma do Cerrado, em transição com o bioma da Mata Atlântica. Por exemplo, aquelas árvores com o caule, né, com os galhos tortos, né, porque por causa do período de sem chuva, então as árvores acabam adquirindo essa característica, né? Gente, eu acho que por hoje já tá bom de informação para vocês. A gente viu todo o bioma, né, a respeito da Caatinga. O próximo, vamos ver o que vai ficar para a próxima semana para se fazer em geografia. Provavelmente a gente pode pegar o bioma Pantanal, que também é muito interessante, tá? A gente falar do Pantanal, teve um aqui que já falou que o pai dele vai pescar e coisa e tal, né? Então acho que vai ter muita história para contar a respeito disso, de coisa que conhece. É você, Lucas, que viveu lá no Mato Grosso, como que é? É você mesmo ou não? Você que tinha falado um negócio assim? Hein, Lucas? Deve estar no TikTok. Mas tudo bem. Gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. O que é um bioma? São as características de uma determinada região. Essas características são em relação aos animais que vivem naquela região e também ao tipo de planta, tipo de vegetação que tem naquela região. Sendo que tanto os animais e as plantas que vivem naquela região, elas dependem do clima e da formação do solo. Quando a gente junta todos esses elementos, nós estamos falando do quê? De uma região que apresenta todos esses elementos, nós estamos falando de um bioma. Isso é um bioma, tá? Então, agora que nós já temos entendimento, chegou o fim da aula, gente. Tá bom? Quero perguntar para vocês se alguém gostaria de falar alguma coisa. Hã? Não. Então tá bom. Eu quero só saber vamos pegar um aqui. Maria de Lourdes. Quem que é Maria de Lourdes? A Luana da Silva do 6º ano D. A Luana da Silva do 6º ano D. Fala para mim o nome de um animal que é próprio da Caatinga. A gente viu vários. Você lembra de um? É a pombinha da asa branca. Matou, né? A pomba da asa branca. A Núbia Nunes, que é o Rafael. Rafael, é o Felipe, né? É Felipe? Felipe, você lembra o nome de algum animal ou alguma planta lá que é próprio da região da Caatinga? Que a gente Lembro. Fala um, então. Tamanduá. O tamanduá, que também, por acaso, ele é encontrado aqui na nossa região, que é a região do Cerrado. Só que não aqui perto da nossa casa, né? Só quando a gente entra para dentro do mato. A gente vai ver sim. Mas valeu. Obrigado, Rafael. E agora, vamos pegar... Ô, Vini, você tá aí também ou não, fião? Tá ou só tá o Avatar? Você nem falou oi pra gente hoje? Vinícius? Será que ele tá aí? Tá nada, né? Vamos ver. Bom, gente, não tem mais o que falar. Wakanda Forever para vocês. Abraço. Bom final de semana.
para aquelas pessoas que eu mandei, a Luana, né? A Luana, por exemplo. Luana, faz a atividade de recuperação com muita atenção, sem pressa. O senhor também, o senhor Rafael, né? O senhor Cristiano, o Cristiano já fez, já. O senhor Felipe, né? Faça com muito carinho, muito cuidado, sem pressa, tá bom? Para conseguir, na certeza, tirar aquela nota boa. Tá. Tá bom? Gente, Tá bom. tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Sem correria. Vamos todo mundo para a cantina comer a merenda. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, professor. Meu Deus, que cabelo é esse? Que cabelo! Meu Deus. Melhoras, prof. Tchau, professor. Melhoras. Tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Você também.